Olá, o objetivo da nossa aula de hoje é entendermos o relacionamento que se processa em uma oração entre as palavras. E esse relacionamento pode ocorrer entre os nomes, e quando se diz nomes é tudo aquilo que não é verbo, e quem trata disso é a concordância nominal, e o processo, o relacionamento que se dá entre o verbo e o seu sujeito. E quem trabalha isso é a concordância verbal. Por isso iremos estudar concordância verbal e nominal. A concordância verbal trata especificamente da relação do verbo com o seu sujeito da oração. Eu digo, a gramática diz que o verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito, né? Isso é definido por regras, né, que determinam o padrão culto da língua, com o objetivo de uniformizar de norte a sul, leste a oeste, para que todos possam se entender. Então, a gramática diz isso, porque eu vou repetir porque eu quero chamar a atenção para uma coisa. O verbo deve concordar em número e pessoa com o seu sujeito. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de você para uma palavra que vai aparecer dentro do sujeito, que é o núcleo do sujeito. Eu acho que fica muito mais claro para nós todos, principalmente quando vamos produzir uma redação. Então anotem aí. O verbo concorda com o núcleo do seu sujeito. A informação que eu pus aí para você é o que está escrito em qualquer gramática, em qualquer apostila. Quando eu digo para você que o verbo concorda com o núcleo do seu sujeito, é para que você tenha uma garantia de acerto, e nós vamos ver nos exemplos aqui por quê. Mais uma coisa, eu devo observar que o núcleo do sujeito é um substantivo que nunca estará regido de preposição, ou o representante desse substantivo. Mas o que não pode é estar regido de preposição. Olha o exemplo que você tem aí. Carlinda e Valdecinda não eram simplesmente mulheres. Eu posso fazer a pergunta, quem não era simplesmente mulher? Carlinda e Valdecinda. Vejam que eu tenho dois núcleos formando esse sujeito. Por isso, inclusive, que o verbo está no plural. Por quê? Carlinda e Valdecinda equivalem à terceira pessoa do plural. Elas não eram simplesmente mulheres. Elas não eram. Vamos trabalhar agora uns exemplos. E exemplos comuns de provas de concurso. Uma multidão de torcedores gritava ou gritavam palavras de ordem. Vejam, para saber a forma verbal que vou usar, ou no singular ou no plural, eu tenho que procurar primeiro o sujeito dessa frase. É só fazer a pergunta antes do verbo. Quem gritava palavras de ordem? Uma multidão de torcedores. Tudo isso é o sujeito da oração. Agora repare qual é o núcleo desse sujeito. Vejam que eu tenho dois substantivos dentro desse sujeito. Multidão e torcedores. O núcleo do sujeito é um substantivo que não pode estar regido de preposição. Então só pode ser multidão. E como garantia do meu acerto, eu sei que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Multidão está no singular, então eu já sei. Uma multidão de torcedores gritava palavras de ordem. Então a garantia do meu acerto, eu estou produzindo um texto, estou fazendo uma redação, eu não sei como eu vou escrever esse verbo. O que eu faço? Procuro o sujeito e eu faço concordar com o núcleo do sujeito. Mas eu vou fazer uma proposta indecente. Eu já sei que é uma multidão de torcedores gritava. Mas vou fazer uma proposta indecente. Suponhamos que eu escrevesse uma multidão de torcedores gritavam palavras de ordem. Veja que se eu escrever gritavam, estou concordando com torcedores. Eu faço uma pergunta a você.
Se eu fizer a concordância, em vez de com multidão, fizer com torcedores, vai mudar o sentido da frase? Vai comprometer o entendimento da frase? Uma multidão de torcedores gritavam palavras de ordem. Repare que não compromete o entendimento. Eu mantenho o mesmo sentido. Portanto, eu posso fazer a concordância tanto com multidão como com torcedores. Eu posso escrever uma multidão de torcedores gritava palavras de ordem, ou uma multidão de torcedores gritavam palavras de ordem. Certo? Você poderia dizer assim, mas teacher, então aqui eu posso fazer duas concordâncias. Pode. Isso não é possível em todas as situações. Eu tenho que observar sempre se vai ou não vai comprometer o sentido da frase. Eu poderia dizer para você assim, ó, a regra diz o seguinte, quando o núcleo do sujeito for um termo coletivo, o verbo concorda com ele ou com o substantivo que vem no plural depois. Nós ouvimos isso desde a 7ª série, gente. E até hoje nós não gravamos esse negócio. Então vamos fazer igual o CESP. Vamos trabalhar em cima do entendimento. Certo? Quando eu fizer a concordância com o núcleo do sujeito, ou com o substantivo que vem depois do plural, e não provocar mudança de sentido, então eu poderei, ou de significado, então eu poderei fazer as duas concordâncias. Olha o próximo exemplo. Uma grande parte dos alunos reclamou ou reclamaram da prova. Quem reclamou da prova? Uma grande parte dos alunos. Qual é o núcleo desse sujeito? O substantivo parte. Então eu já sei, garantia do meu acerto. Fazer o verbo concordar com parte. Uma grande parte dos alunos reclamou da prova. Façamos a mesma proposta indecente. Vamos fazer concordância com alunos. Uma grande parte dos alunos reclamaram da prova. Provoca mudança de sentido? Compromete o entendimento do texto? Não. Mais uma vez eu posso fazer a concordância com o núcleo, palavra parte, ou com alunos. Então eu posso falar uma grande parte dos alunos reclamou da prova concordando com parte, ou reclamaram da prova concordando com alunos, sem comprometer o sentido da frase. 1,9% dos alunos reclamou ou reclamaram da prova. Quem reclamou da prova? 1,9% dos alunos. Qual é o núcleo desse sujeito? 1,9%. Então, eu tenho um termo que indica a porcentagem. Eu tenho que olhar o que está antes da vírgula. 1,9% dos alunos é o 1. Então, é reclamou da prova. Ai, mas teacher, 1,9 não é mais que 1. Claro que é, mas é menos que 2. É menos que 2. O verbo só seria obrigado a ficar no plural se fosse 2%. Como é 1, eu tenho que fazer a concordância com o que está antes da vírgula. Não interessa o que está depois. Então, 1,9% dos alunos reclamou. Mas lá vem a proposta indecente do França. 1,9% dos alunos reclamaram da prova. Compromete o entendimento da frase? Não. Vejam que não muda o sentido. Então também posso fazer a concordância com alunos. Agora, se fosse 2%, daí para cima, gente, só poderia ser plural, reclamar. Olha o próximo exemplo. Os Estados Unidos são ou é o país mais rico? Vejam só, quem é o sujeito dessa oração? Quem é o país mais rico? Os Estados Unidos. Repare que eu tenho nome próprio no plural. E quando o sujeito de um verbo é o nome próprio no plural, o verbo tem que ficar no singular. Mas o que eu tenho que reparar? Se esse nome próprio que está no plural está ou não acompanhado de artigo. Olha esse exemplo que eu dei. Os Estados Unidos. Então ele está acompanhado de artigo. Nesse caso, quando o sujeito de um verbo for um nome próprio no plural e ele vier acompanhado de artigo, o verbo tem de concordar com o artigo. Então, os Estados Unidos são o país mais rico. Minas Gerais revelou ou revelaram grandes escritores? Nome próprio no plural mais uma vez. Vejam que não está acompanhado de artigo. Então, Minas Gerais revelou grandes escritores. Só quando estiver acompanhado no plural, de artigo,
é que eu posso fazer a concordância com o artigo. Tenho, sou obrigado a fazer. Se não estiver acompanhado de artigo, mesmo sujeito sendo nome próprio no plural, o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular. Fui eu que fez ou fiz o trabalho? Reparem que agora eu tenho o pronome relativo que como sujeito do verbo fazer. Ah, não é o eu, Tite, não. O eu é sujeito de fui. Eu fui. O sujeito do verbo fazer, de fazer o trabalho, é a palavra que. E quando isso acontecer, quando o sujeito de um verbo for a palavra que, o verbo tem de concordar com o seu referente textual, que é o que está na oração anterior, que aí é a palavra eu. Eu fiz o trabalho. Então fui eu que fiz o trabalho. Agora, olha um outro exemplo. Fui eu quem. Agora o sujeito é o pronome relativo quem. Quando o sujeito for o pronome relativo quem, o verbo concorda com o referente textual ou vai concordar com o quem. Então eu posso escrever fui eu quem fiz o trabalho, concordando com o eu, que está na outra oração, ou fui eu quem fez o trabalho, concordando com o quem. Com o quê? Só concorda com o que está antes. Com o quem? Concorda com o que está antes ou fica na terceira pessoa do singular. Qual de vós irá ou ireis à festa? Quem irá à festa? Qual de vós? Vejam, repare uma coisa, preste atenção. Quando eu tiver na formação do sujeito a expressão de nós ou de vós, e aí eu tenho o exemplo com de vós, eu tenho que olhar o que está antes. O que está antes de vós nessa frase? Qual? Um pronome no singular. Quando antes de nós e de vós, na formação do sujeito, eu tiver uma palavra no singular antes, o verbo tem de concordar com ela. Então, qual irá à festa? Quer dizer, qual de vós irá à festa? Num outro exemplo, reparem que antes de vós, eu tenho a palavra quais. Agora eu tenho um pronome no plural. Quando eu tiver um pronome no plural, o verbo vai concordar com esse pronome, quais de vós irão, porque quais irão, ou vai concordar com o pronome pessoal, tanto faz, quais de vós ireis. Então eu posso falar quais de vós irão, a festa concordando com quais, ou ireis, a festa concordando com vós. Dias muito quentes nesta terra. Eu tenho o verbo fazer, indicando clima ou tempo. Quando o verbo fazer indicar tempo ou clima, ele não pode ir para o plural. Ele é impessoal. A oração não tem sujeito. Por isso que ele não tem com o que concordar. O verbo não concorda com o sujeito da oração, não tem com o que concordar. Então ele tem que ficar no singular. Faz dias muito quentes nesta terra. Como diz o CESP, o verbo fazer aí vai ficar na forma neutra. Vai ficar na forma neutra. Porque ele é impessoal, não tem pessoa. Não é impessoal? Então ele não tem pessoa. Por isso o verbo fica na forma neutra, que equivale à terceira pessoa do singular. E se ele receber um auxiliar, o seu auxiliar também não pode variar. Por isso, vai fazer dias chuvosos. Veja o verbo auxiliar ali ir, no singular. Vossa Excelência, está ou estáis preocupada com sua comunidade? Vossa Excelência é um pronome de tratamento igual a você. E o que serve para Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, serve para você. Porque é tudo pronome de tratamento. E ninguém fala você estáis. Então é só colocar você no lugar que você não erra. Você está preocupado. Então, Vossa Excelência está preocupada com sua comunidade. Eu, tu e ele. Iremos ou irão à festa? Quem irá à festa? Eu, tu e ele. Eu tenho sujeito composto formado de pessoas gramaticais diferentes.
o verbo vai para o plural da pessoa mais importante. E quem é a pessoa mais importante é sempre a primeira, eu. Vai para o plural de eu. Qual é o plural de eu? Nós. Então, eu, tu e ele, iremos à festa. Agora, repare outro exemplo. Tu e ele. Tu e ele irão ou ireis à festa? Eu não tenho eu. Quando não tiver o eu, você já sabe. O verbo pode concordar tanto com o plural de tu, como com o plural de ele. Então, o plural de tu é vós. Eu posso falar tu e ele ireis à festa, ou concordar com o plural de ele. Tu e eles irão à festa, porque o plural de ele é eles. O próximo exemplo, trata-se de importantes decisões. E quem trata, trata de alguma coisa. Quando eu tenho a palavra ser, eu tenho que analisar o verbo, gente. Quem trata, trata de alguma coisa, trata de que? Verbo transitivo indireto. E verbo transitivo indireto mais ser, sujeito indeterminado, e o verbo fica no singular. Então, trata-se de decisões importantes. Olha o outro exemplo. Não se aceita ou não se aceitam reclamações? Não sei, eu tenho ser, tenho que analisar o verbo. O cara entra e fala, eu aceito. Você fala, aceita o quê? Então eu tenho um verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto mais ser, o objeto direto vira sujeito. Então o que não se aceita? Reclamações, sujeito no plural, verbo no plural. Não se aceitam reclamações. Assistiu-se ou assistiram-se a todos os jogos do campeonato? Não sei, tenho que analisar o verbo. E o verbo assistir, no sentido dever presenciar, é transitivo indireto e rege a preposição a. Então é verbo transitivo indireto. E verbo transitivo indireto mais ser, sujeito indeterminado, e o verbo fica no singular. Assistiu-se a todos os jogos do campeonato. Então não se esqueça. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, mais a palavra ser, sujeito indeterminado, e o verbo fica no singular. Agora, se for verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais a palavra ser, o objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Olha esse cara aí, o verbo haver. Gente, o verbo haver é outro verbo que cai em todas as provas de concurso, independentemente da instituição que elabora essa prova. Houve várias reclamações ou houveram várias reclamações? Não sei. Se eu tenho o verbo haver, eu não posso fazer a pergunta antes dele para achar o sujeito. Primeiro eu tenho que ver se posso trocá-lo por outro verbo. Posso trocar o verbo haver aí? Posso. Eu posso falar que ocorreram várias reclamações. Então grava aí. Verbo haver igual a ocorrer, existir, acontecer, ou indicando o tempo transcorrido. Ele é impessoal. A oração não tem sujeito também, por isso ele tem que ficar no singular. Houve várias reclamações. E se ele receber um auxiliar, ou se o auxiliar também não pode ir para o plural. Por isso, próximo exemplo, devia haver muitas pessoas naquela festa. Certo? Atentos, portanto, a isso. E parte da concordância verbal ocupa uma boa parte da prova, depende da concordância verbal. Tem que saber bem isso. Concordância nominal. Agora deixemos de lado os verbos e vamos nos preocupar com os nomes. O que é o nome? Tudo aquilo que não é verbo. E aí devemos ter, em alta relevância, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o advérbio. Gente, na concordância verbal, o cara é o sujeito. Na concordância nominal, o cara é o substantivo. Por quê? Todas as palavras que se referem ao substantivo devem concordar com ele em número e gênero. Número, singular e plural. Gênero, masculino, feminino.
Olhem só, é importante entender isso. Quando eu digo que o substantivo é o cara, eu quero dizer por quê? Porque quem determina o comportamento das palavras em uma oração é o substantivo. Vejam só esse exemplo que vocês têm aí na tela. Esses dois bons rapazes estão muito felizes. Se eu disse para vocês que o cara é o substantivo, eu tenho que procurar o substantivo. O substantivo é rapazes. Vejam só uma coisa. A primeira palavra dessa frase, esses, é o quê? É um pronome. E esse pronome está ligado a que palavra? Pronome se liga a substantivo. Rapazes, esses rapazes. Por isso que o esses variou. Porque está ligado a um substantivo. O substantivo está no masculino plural, pronome demonstrativo esses, tem que ficar no masculino plural. Esses rapazes. Vejam a próxima palavra, dois. Dois é numeral. O numeral sempre concorda também com o substantivo, porque ele se liga a substantivo. Por isso, dois rapazes. Olhem a próxima palavra, bons. Bons é o quê? Um adjetivo. E o adjetivo também é uma palavra que se liga a substantivo. Portanto, tem de concordar também com o substantivo em número e gênero. Por isso, bons rapazes. Olhem a palavra felizes. Felizes é o quê? Adjetivo. E esse adjetivo está ligado a que palavra? Rapazes. Por isso, está concordando com rapazes. Tanto que eu posso falar, esses dois bons rapazes felizes. Vejam, essas palavras variaram porque estão ligadas a um substantivo. E toda palavra que se liga a substantivo tem de concordar com ele em número e gênero. Vejam que a oração está toda no plural. Não, teacher, tem muito está no singular, é verdade. Então me diga uma coisa, a palavra muito está ligada a que palavra? Muito felizes. É verdade, muito está ligado a felizes. Felizes, qual é a classe gramatical da palavra felizes? Felizes é um adjetivo. E adjetivo não manda nada. Por isso que muito não variou. Porque só variam as palavras que se ligam a substantivo. Só variam as palavras que se ligam a substantivo, concordando com ele em número e gênero. Veja os exemplos aí para confirmarmos isso. Ela sempre foi agitada. Eu quero completar este espaço com a palavra meio. Então, será meio ou será meia agitada? A palavra que eu vou colocar ali, meio, vai se ligar a que palavra? Agitada. E qual é a classe gramatical da palavra agitada? É um adjetivo. Palavra que se liga a adjetivo não varia. Por isso, ela sempre foi meio agitada. Essa é a forma correta. Porque só variam as palavras que se ligam a substantivo. As palavras que se ligam a adjetivo não variam. Tomou uma meia cerveja ou não. Agora eu quero mais uma vez completar o espaço com a palavra meio. Vejam que a palavra que eu vou colocar ali meio vai se ligar a que palavra? Cerveja. E cerveja é o quê? Substantivo. Palavra que se liga a substantivo concorda com ele em número e gênero. Tomou uma meia cerveja, portanto. Comprou bastante ou bastantes laranjas? Não sei. Eu tenho que reparar a que palavra vai se ligar essa palavra bastante. Vai se ligar a laranjas. E laranjas é um substantivo. Palavra que se liga a substantivo, concorda com ele em número e gênero. Então, comprou bastantes laranjas. Ah, professor, eu aprendi que é só substituir por muitos, né? Pois é. Só que daí você aprende a palavra bastante e não cai a palavra bastante, cai uma outra. Daí você aprendeu só bastante. Vejam, se a palavra que eu vou colocar ali, seja ela
qual for, se ela se ligar a um substantivo, independente de ser bastante ou não, vai ter de concordar com o substantivo em número e gênero. Então, comprou bastantes laranjas. Andavam bastante ou bastantes felizes? Vejam que agora o bastante que eu vou colocar aí vai se ligar a felizes. E felizes é um adjetivo. Palavra que se liga a adjetivo não varia. Portanto, andavam bastante felizes. Piadas não eram bastante ou bastantes para alegrá-lo? Vejam que a palavra bastante aí vai se ligar à palavra piadas. E piadas é um substantivo. Então, piadas não eram bastantes. Todas as palavras que se ligam a substantivo devem concordar com ele em número e gênero. Se eu tenho dúvida de como vou escrever essa palavra, é só eu procurar saber a que palavra ela vai se ligar. Se ela for se ligar a um substantivo, deve concordar em número e gênero. Se ela não se ligar a um substantivo, não pode variar. Ela tinha irmão e irmãs, pequenos ou pequenas? Vejam que agora eu tenho um adjetivo para qualificar substantivos de gêneros diferentes. Irmão é masculino, irmãs é feminino. Então, nesse caso, como eu tenho masculino, gêneros diferentes, tenho também o feminino, quem prevalece é o masculino. Ela tinha irmão e irmãs pequenos. Mas como esse adjetivo está depois dos substantivos de gêneros diferentes, eu também posso fazer a concordância com o mais próximo, que é irmãs. Então também estará correto falar, ela tinha irmão e irmãs pequenas, certo? Olha o outro exemplo. Ela tinha irmãs e irmão, gêneros diferentes de novo. Então eu já sei que prevalece o masculino, pequenos. Mas também pode concordar com o mais próximo. Qual é o substantivo mais próximo agora do adjetivo? É irmão. Então também está certo falar, ela tinha irmãs e irmão pequeno. Isso quando eu tiver um adjetivo para qualificar substantivos de gêneros diferentes e ele estiver depois dos substantivos, posto aos substantivos. Olha esse exemplo agora. Ela tinha pequenos, irmã e irmãos. Reparem que agora eu coloquei o adjetivo antes dos substantivos de gênero diferente. Quando o adjetivo vier antes, só pode concordar com o mais próximo. Ela tinha pequena irmã e irmãos. Como dicas de estudo, quero indicar a vocês alguns endereços para a internet, para que você possa tirar aí, se aperfeiçoar mais, tirar suas dúvidas. No link da gramática do site www.brasilescola.com, procure a página dedicada à concordância verbal e nominal. Procure também o manual de redação no site www.pucrs, que é PUC do Rio Grande do Sul.br, e consulte a parte dedicada ao estudo da concordância nominal. Bons estudos!